Olá pessoal, o tema dessa aula, da aula 12, é potencial hidrogeniônico. Para que essa aula não ficasse muito longa, eu a dividi em duas partes. Nesta parte 1, a gente vai ver a parte teórica e a resolução de alguns exercícios. Já na parte 2, vai ser somente resolução de exercícios. Essa é a última parte do assunto equilíbrio químico que a gente vai estudar. Para a gente compreender bem o conceito de potencial hidrogeniônico, é importante a gente saber montar a constante de equilíbrio da reação de ionização da água. A água, por exemplo, a água presente em um copo com água, ela não está presente somente na forma H2O. Em um copo com água não existe somente H2O, porque as moléculas de água colidem entre si. E devido a essas colisões, rompimentos de ligações podem acontecer, levando à formação dessas espécies. Cátions H+, dissolvidos em água, e também ânions OH-, dissolvidos em água. Portanto, esse é o equilíbrio iônico da água. Devido às colisões existentes entre as moléculas de água, algumas moléculas podem acabar tendo ligações rompidas entre o hidrogênio e o oxigênio, levando à formação de cátions H+, e ânions OH-. Montando a constante de equilíbrio, a expressão da constante em função das concentrações, a gente tem que constante de equilíbrio em função das concentrações vai ser igual. Só vai aparecer espécies aquosas e gasosas. Portanto, produto sobre reagente vai ficar igual. Produto sobre reagente, só aparece espécies aquosas e gasosas. Produto H+ é aquoso, vai aparecer elevado ao coeficiente 1, vezes a concentração do outro produto, ânions OH-, ânions hidróxidos. Coeficiente é 1 elevado ao coeficiente 1, dividido pelos produtos. Como a água é líquida, não vai aparecer na constante de equilíbrio, pois a concentração de líquidos e sólidos puros é constante. Feito isso, essa constante de equilíbrio recebe o nome especial de Kw, constante de equilíbrio da reação de ionização da água. Informação importante, olha aqui do lado. Para a água em seu estado de alta pureza e temperatura igual a 25 graus Celsius, a gente sabe que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então perceba que a quantidade de H+ e de OH- que é gerada a 25 graus Celsius é muito pequena. Portanto, a quantidade de moléculas de água que se transformam em H+ e OH- é muito pequena. Substituindo a concentração de H+ e de OH-, a gente consegue calcular o Kw. Vai ficar a concentração de H+ 1,0 vezes 10 a menos 7 mol por litro, vezes de OH- é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7. A gente vai fazer 1 vezes 1 vai dar 1, e em seguida multiplica as potências de 10. 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, conserva a base e somos expoentes, vai dar 10 a menos 14. Prontinho. A gente calculou o Kw, a constante de equilíbrio da reação de ionização da água. Importante, é sempre bom saber essas informações. A água no seu estado de maior pureza e a 25 graus Celsius, a gente tem esses valores, que é bom a gente saber. A concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro, nessas condições. E por isso, como a concentração de H+ e de OH- assume esse valor, o Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Outro valor importante que é bom a gente saber. E como a gente vem considerando, a constante de equilíbrio só depende da temperatura. É interessante a gente recordar acidez e basicidade, que provavelmente vocês já viram quando vocês estudaram ácidos e bases, lá no primeiro ano. Então tem que lembrar que a gente vai caracterizar um meio como sendo ácido quando a concentração de cátions H+ for maior do que a concentração de ânions OH-. Esse símbolo é o símbolo de maior. E quando o meio vai ser classificado como neutro?
quando a concentração de H+, de cátions hidrogênio, for igual à concentração de ânions hidróxido. Numa situação em que a concentração de H+ é igual a de OH-, a gente diz que o meio é neutro. E o meio vai ser classificado como básico quando a concentração de ânions ou H- for maior do que a concentração de H+. Símbolo aqui, maior. Só que qual é a dificuldade? Como a gente pode trabalhar com valores de concentração muito pequenos, a gente vai ter que trabalhar com notação científica. É muito melhor do que ficar expressando um valor com uma grande quantidade de zeros. Só que a notação científica muitas vezes também pode levar a gente a cometer equívocos de interpretação. E é daí que surge o conceito de pH, potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico, que a gente simboliza exatamente desse jeito, P minúsculo, H maiúsculo, pH é igual a menos log da concentração de H+. Escala de pH. Nessa parte a gente vai entender o porquê converter a concentração de H+ em pH por meio dessa fórmula vai facilitar nossa interpretação se o meio é ácido, neutro ou básico. Quando a gente converte a concentração de H+ em pH, aplicando essa equação, a gente vai chegar no seguinte: valores de pH igual a 7 indica que o meio é neutro. E como a gente viu, meio neutro, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Por outro lado, se a gente encontrar que o pH é menor do que 7, olha lá, o meio vai ser classificado como ácido. E se o pH for maior do que 7, a gente classifica o meio como sendo básico. E com isso, a gente evita trabalhar com valores de concentração muito pequenos, com potências de 10. Assim fica muito mais difícil da gente errar ou cometer algum equívoco na hora de classificar um meio como ácido, neutro e básico. Dito isso, vamos resolver exercício? Exercício 1 diz assim: considerando que a concentração de íons H+ em um ovo fresco é 0,00000001 mol por litro, o valor do pH será igual a... Primeiro passo, como ele pediu o pH, a gente tem que saber que pH é igual a menos log da concentração de cátions H+. Em seguida, a gente precisa converter esse valor em notação científica. Olha lá, concentração de H+, que foi dada, é igual, para converter em notação científica, a gente vai multiplicar por 10, vai ter que expressar o valor em função de uma potência de 10, e o coeficiente, o valor que aparece na frente da potência de 10, é um valor que tem que cair entre 1 e 10, podendo ser 1. Para isso, a gente vai ter que deslocar a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Prontinho, a gente converteu esse valor em 1,0, um valor que cai entre 1 e 10, podendo ser 1. Nesse caso, é o valor 1. Em seguida, a gente vai ter que expressar o que a gente fez aqui por meio do expoente. Como a gente deslocou a vírgula no sentido positivo, a gente aumentou o número, aqui a gente vai ter que fazer uma diminuição. A gente faz o contrário. Deslocou 8 casas para a direita, aumentou de 8 casas, aqui a gente vai diminuir de 8 unidades. Vai ficar 1,0 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Mol vezes litro a menos 1. Prontinho. Em seguida a gente substitui, vai ficar pH igual a menos log de 1,0 vezes 10 a menos 8. Em seguida, pH vai ficar igual, como é 1,0 vezes 10 a menos 8, a gente pode aplicar a propriedade da soma, vai ficar menos. Em seguida, a gente converte esse produto numa soma de logaritmos. Log de 1,0 mais log de 10 a menos 8. Log de 1 vezes 10 a menos 8 é a mesma coisa que log de 1 mais log de 10 a menos 8. Log de 1 eu sei que dá 0.
Olha lá, vou fazer aqui no cantinho. Log de 1 na base 10 é igual a x. Portanto, eu sei que 1 vai ser igual a base elevado a x. 10 elevado a que número vai dar 1? Tem que ser 0, né? X é igual a 0. Por isso que aqui eu sei que log de 1 é igual a 0. E em seguida, vai ficar pH igual a menos log de 10 a menos 8. Segunda propriedade que a gente pode aplicar, menos, a gente pode derrubar o expoente, vai ficar menos 8 vezes log de 10. Faz a regrinha do sinal, pH vai ficar igual, menos com menos dá mais, 8 vezes log de 10. E aqui eu sei que log de 10 é igual a 1. Olha aqui no cantinho. Log de 10 na base 10 é igual a x. 10 é igual a base elevado a x. 10 elevado a que número vai dar 10? Só pode ser 1, né? 10 elevado à primeira potência vai dar 10. Então x é igual a 1. Com isso a gente chega aqui. Eu vou diminuir aqui para liberar espaço. A gente chega aqui. pH desse meio vai ser igual a 8. Prontinho. Resposta letra E. Bom, complementando o exercício, e se ele tivesse pedido para a gente calcular o pOH? Olha lá, ó. Se ele tivesse pedido o pOH, bom, pH é menos log da concentração de H+. pOH é menos log da concentração de OH-. E aí, para a gente calcular o pOH, a dica é a seguinte: pH mais pOH é igual a 14. Com isso fica fácil, ó. Sempre que a gente calcular o pH, a gente pode substituir nessa expressão, pH vale 8 nesse caso, e calcular o pOH. Passando 8 para o outro lado, vai ficar pOH igual 14 menos 8, vai dar pOH igual a 6. Prontinho, a gente calculou o pOH. Claro que a gente só vai calcular o pOH se o exercício pedir. O mais importante é o pH. A gente faz a interpretação se o meio é ácido, neutro ou básico pelo valor do pH. pH menor do que 7, o meio é ácido. pH igual a 7, o meio é neutro. pH maior do que 7, como é o caso aqui, o meio é básico. Nesse caso, a gente encontrou que o ovo tem um caráter básico. E, como eu disse, enfatizando, a gente só calcula o pOH aplicando essa equação se o exercício pedir. Vamos fazer mais um exercício? Exercício 2 diz assim: com os dados da tabela, pode-se afirmar que, bom, ele dá para a gente diversas soluções, urina, clara de ovo, lágrima e café, e dá a concentração de H+. E em seguida ele faz várias afirmações em relação ao caráter ácido básico dessas soluções. Bom, o que a gente pode fazer para facilitar nossa interpretação é converter todas essas concentrações de H+ em pH. Numa prova, como é que eu faria se fosse uma prova dissertativa? Eu faria o seguinte: eu colocaria pH igual a menos log da concentração de H+. Em seguida, talvez para ao menos uma situação, para ao menos uma solução, eu desenvolveria aquele cálculo que eu fiz com vocês. Somente para uma situação. Em seguida, eu viria aqui e já colocaria direto. Eu sei que aqui o pH é igual a 6, aqui o pH é igual a 8, pH igual a 7, pH igual a 5. pH menor que 7 indica um meio ácido. Então, a primeira e a quarta solução são ácidas. E a segunda solução, o pH é maior do que 7, o meio é básico. E a terceira solução é neutro, meio neutro. Prontinho. 1, 2, 3, 4,
São soluções ácidas? Incorreto. A2 é uma solução básica? A2 é uma solução básica, correto. Essa é a alternativa que a gente tem que assinalar. Vamos verificar as demais. Somente 1, 3 e 4 são soluções ácidas. 1, 3 é neutra, incorreto. Somente 1, 2 e 3 são soluções básicas. A 3 não é básica, a 3 é neutra. Somente a 2 é básica, a 1 é ácida. Somente 3 é uma solução básica? Não, somente a 2 é uma solução básica. Correto. A gente fica com a letra B. Mais um exercício. O último. A análise de uma determinada amostra de refrigerante detectou pH igual a 3. A concentração de íons H+ nesse refrigerante é em mol por litro. Vamos lá. Bom, a diferença é que agora foi fornecido o valor do pH e o enunciado pediu para a gente calcular a concentração de H+. A gente substitui, o valor do pH vale 3,0, igual a menos log da concentração de H+, e em seguida eu já vou multiplicar por menos 1, vai ficar menos 3, igual menos 1 vezes menos log da concentração de H+, vai ficar mais log da concentração de H+. Vou representar aqui logaritmo de base 10, em seguida vai ficar 10 elevado a menos 3, igual à concentração de H+. E aí, só para representar de uma maneira mais adequada, eu vou converter em notação científica. Vai ficar a concentração de H+ igual a 1,0 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mol vezes litro a menos 1. Alternativa A. Essa é a resposta correta. Antes de finalizar a aula, eu só quero mostrar para vocês como é que a gente chega que pH mais pOH é igual a 14. Só para a aula não ficar muito decoreba. Então a gente viu que Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Constante de equilíbrio da reação de ionização da água. Em seguida, se a gente aplicar logaritmo menos log de ambos os lados, vai ficar menos log de Kw igual a menos log da concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Vai ficar menos log de Kw. E agora a gente pode aplicar uma propriedade logarítmica, converter esse produto numa soma de logaritmos. Log da concentração de H+ mais log da concentração de OH-. Feito isso, menos log de Kw vai ficar igual a menos log. Menos com mais dá menos, a gente está fazendo a regrinha de sinal agora. Menos log da concentração de H+, menos 1 vezes mais log de OH-, vai ficar menos log da concentração de OH-. Em seguida, se a gente substituir o valor de Kw, eu vou já jogar 10 a menos 14, igual, e aqui a gente pode chamar menos log de pH. E menos log da concentração de H+, a gente chama de pOH. Tá? Com isso a gente chega aqui pH mais pOH. pH é menos log da concentração de H+, é o que aparece aqui, ó. pOH também é menos log, só que agora é da concentração de OH-, também aparece aqui, igual, se a gente resolver esse logaritmo, vai dar menos log de 10 elevado a menos 14, vai dar 14. Olha lá, deduzimos aquela expressão que a gente utilizou no primeiro exercício, pH mais pOH é igual a 14. Chegamos ao final dessa aula. Vamos para a parte 2.